Boa noite. Fabrício, Thomas, em primeiro momento, muito obrigado aí por vocês participarem dessa live. Eu venho convidando algumas pessoas para a gente poder desmistificar uma série de questões, né, da comunidade, do grupo LGBT. E eu fiquei muito agradecido aí por vocês terem aceitado esse convite. A gente é que agradece, pô. Obrigado mesmo. Tem algumas coisas assim que eu quero conversar com vocês, papear, né? Que pra gente pode parecer bastante óbvio, né? Mas as pessoas que não são, que não pertencem ao universo LGBT, não entendem e ficam constantemente questionando, né? Eu queria, se vocês pudessem compartilhar com a gente, como é que é o cotidiano do casal? Cara, nós já estamos juntos há 11 anos, né? Então a gente já tem uma vida muito consolidada enquanto casal, das coisas que a gente faz. Nosso relacionamento tem algumas particularidades. A gente, desde o início do nosso relacionamento, a gente mora junto, então a questão de... Não teve namoro, né? Não teve aquele namoro, cada um na sua casa. Se teve um atrito, alguma coisa que não funcionou, vai lá, fica lá, a gente se vê no final de semana. Não, a gente sempre teve que resolver tudo na hora, porque desde o início a gente mora junto, né? Foi tudo na prática, né? Foi tudo na prática, exatamente. Aí, passados uns anos que nós estávamos juntos, aí que nós somos casal oficialmente, oficializar a união, então nós somos casados mesmo. Mas a nossa rotina, cara, eu acho que não é muito diferente da rotina geral das pessoas que trabalham, que precisam, que têm as suas responsabilidades. Então, a gente passa o dia trabalhando, a gente volta para casa, e aí, como você sabe, tem um diferencial na nossa vida que mudou muito, que é o fato da gente ter filhos, né? Então, a gente... tem que separar um tempo do dia para, de alguma forma, interagir com eles e suprir as necessidades que eles têm, né? Então, a gente não trabalha em casa, cada um trabalha no seu local de trabalho, e aí a gente passa o dia inteiro fora. Quando a gente chega, a gente tem que dar atenção para eles, é tudo muito rápido. Nossa rotina é bem estabelecida, porque cuidar de 3 não é fácil, então a gente precisa ter tudo meio que certinho, assim, para poder as coisas fluírem da melhor maneira possível para eles e para a gente também, né? É isso que eu ia falar, são 3, né? São 3. 3 a gente acabou se antecipando, mas é que a gente se empolga falando. Não, mas mas isso faz parte do nosso diálogo e realmente o filho ele muda o nosso cotidiano, né? Acho que quem deseja, quem quer concretizar o sonho de ser pai, tem que ter essa consciência de que muda a rotina, a dedicação, e a gente precisa ter um tempo reservado, né, para esse acolhimento e para viver a paternidade. Exato. Precisa. E na verdade o que eu queria falar com vocês assim, né? Pai, 3 filhos. Como que é o desafio? Eu falo desafio assim, o desafio humano, né? Dessa paternidade de 3 filhos. Cara, eu acho que assim são várias etapas, né? Nós quando o relacionamento vai amadurecendo, ele vai se estendendo, algumas coisas vão ficando bem sedimentadas e a gente se sente mais seguro para dar um próximo passo. A questão de formar a família, de ter os filhos, sempre foi um desejo, né? É um desejo que eu tenho desde moleque, que eu queria ser pai. Então eu tinha isso na minha cabeça. E aí, quando eu encontrei meu companheiro e a gente se encontrou como alma, tudo, no momento as coisas surgem, né? Mas claro que há as dúvidas. Como respondendo a sua pergunta aí, como é ser pai? Ser pai é uma coisa que
No nosso caso de ter feito a adoção e do pai biológico, a gente nós não somos pais biológicos, então eu não posso dizer exatamente qual é a diferença, mas eu sei o que é ser pai de ter a responsabilidade, de cuidar, de se preocupar, porque vira uma chavinha, né? Quando você vira pai, as suas prioridades mudam, o que você pensa, as coisas que você deseja, tudo muda. Porque passa para um outro plano. Tudo que vem em primeiro lugar são as crianças, o bem-estar delas, como elas vão crescer. Então a gente tem essas preocupações, como que vai ser, as dúvidas que eles vão ter. A gente nunca está preparado para ser pai. Sempre é uma surpresa, né? O que eu queria complementar é porque assim, a gente tem um relacionamento de 11 anos e esse relacionamento, como ele falou, foi amadurecendo. Só que o que foi legal é que sempre foi casando os desejos. Então, assim, nunca foi algo em que ele falasse, eu quero ter filho, eu falasse, não quero. A gente sempre quis os dois formar uma família com filhos. Não só uma família eu e ele, mas uma família com filhos também, porque tem todo tipo de família, inclusive aqueles que não querem ter filhos. Então, mas a gente sempre quis. Então, a família, eu tenho 2 irmãos, ele tem 3, então tem uma família grande, com primos, com muita gente envolvida. E a gente queria trazer isso para a nossa realidade. E sempre foi conversando e observando como que funcionavam as famílias, as nossas, quais eram os valores que a gente tinha aprendido com os nossos pais, quais são os valores que a gente observava que os outros tinham, quais eram as coisas que a gente não queria fazer quando a gente viesse a ter os nossos filhos. E eu acho que isso ajuda, na verdade, acaba sendo uma vantagem, porque a gente não planeja como vai ser esse filho, como vai ser essa paternidade, como vai ser essa relação. Claro, tem milhares de coisas que fogem do nosso controle, mas a gente tenta sempre pensar no que pode acontecer mais ali na frente. Então, quando chegar em tal momento, o que a gente vai fazer? Como vai ser a nossa decisão? Como a gente vai reagir perante alguma situação? Então, a gente já conversou muito antes. E quando a gente começou o processo de adoção, começou a conversar mais ainda, porque a gente precisava pensar. Era mais palpável, né? Pensar o que a gente queria, né? E foi um processo relativo, não foi tão longo, mas foi um processo assim, onde a gente mudou muito a nossa perspectiva de como a gente ia levar a paternidade e do que a gente entendia de adoção, e a gente foi, no final, concluiu que a gente formou nossa família dessa maneira, né? Onde tem 3 filhos, tudo ao mesmo tempo, são os trigêmeos de idade diferentes, né? A gente tem que aprender tudo do zero, mas tem dado certo, graças a Deus, a gente está bem feliz e realizado com a família que a gente formou. Eu lembro quando o Fabrício postou na rede social que eles haviam chegado na vida de vocês e que eles haviam nascido para a vida de vocês. Eu me lembro que ele postou isso com muita alegria e eu também comemorei bastante, né, de onde eu estava, porque assim, eu já consegui sentir que era isso e eu fiquei muito feliz por vocês, porque família é qualidade de relação, né? Família é qualidade de relação. Então assim, o filho, ele nasce quando ele chega na nossa vida. Exato, isso mesmo. E ele nasce também para ensinar a gente a aprender mais. Nossa. Porque a gente começa a ter a visão de que esse outro depende da gente, é do cuidado, é do afeto, é da dedicação. Eu estou falando isso para vocês, porque eu sei que vocês vão sentir o que eu vou falar. Nós já estamos habilitados à adoção, nós fizemos o curso, era o único casal homoafetivo presente no curso, e eu fiquei muito triste quando uma colega disse para mim, por que você não tem um seu? Isso me entristeceu muito, porque existe um tabu ainda na sociedade de entender filho é filho. Filho é filho. Não existe esse adjetivo, tá? Assim, curiosamente, semana passada, estava no meu trabalho, e aí eu tenho uma colega que também está no processo para adoção, ela está ali, já foi habilitada e tudo mais, e a gente estava conversando sobre isso. E foi justamente esse ponto, né?
Porque eu falei isso, porque uma vez a gente recebe, às vezes, né? As pessoas não é por maldade. De maneira geral, eu acredito que não é por maldade, falta de informação. É por uma falta de informação, de tato, ou às vezes elas estão querendo ser mais agradável de alguma maneira, e aí acaba usando as expressões, assim, então, é o filho do coração. É o filho do coração, mas é filho, cara. Se eu colocar qualquer adjetivo no complemento, parece que eu estou mudando a qualificação dele, e não é essa a ideia. Então, para a gente, sendo biológico, não sendo biológico, adotivo, ou como quer que a sociedade vá qualificar, para a gente não tem essa. Eu não chego em nenhum lugar e falo, esse é meu filho adotivo. Não, esse é meu filho. E pronto, acabou. É ponto final. Com certeza. A gente escuta também, desculpa interromper, não, mas escuta também assim, mas eles são irmãos? São. Nossos filhos, são, né, os 3 registrados, então eles são irmãos. Não interessa se são consanguíneos. Se é consanguíneo, não, eles são irmãos. Pronto, acabou. Assim como eu acredito que vem muito de um antigamente falava assim, eu tenho esse aqui eu criei, eu tenho um filho de criação. Já está bem claro que não é um filho igual. A própria pessoa que criou, ela já não criou como um filho. Ela está distinguindo. Ela está distinguindo. E isso era muito comum antigamente. A pessoa não tinha condição, dava para criar, e ficava aquela criança que vivia naquele quartinho no fundo, que não tinha os mesmos privilégios, nem os mesmos benefícios. Então, e não é isso, né? Quando a gente faz o curso, você fez o curso para adoção também. Eles falam, eles tentam tocar justamente nesse sentido, onde explica para a gente que, para a gente não, como eles clareiam para todos ali, porque tem gente que está ali fazendo o curso e ela não entende isso também, de que é um filho. Porque tem, a gente, longe de criticar quem opta porque a gente precisa fazer um perfil, mas muita gente quer fazer um perfil semelhante como ela é fisicamente, para justamente não ter esse questionamento. Ela não quer enfrentar. Mas ele é seu mesmo porque ele tem um traço físico diferente, é mais moreno, é mais claro, tem um cabelo liso, não tem... Então a pessoa está preocupada com isso. Claro, cada um está no seu grau de entendimento e tudo mais, a gente não vai criticar. Mas tem que repensar, né? Tá, mas e se for diferente? E aí eu não vou aceitar? Então, até o perfil que eles fazem justamente para não pôr a criança numa situação complicada, né? Porque se a pessoa talvez não aceite, melhor então ela não pegar uma criança diferente daquilo que ela não quer, porque depois vai devolver, como a gente vê aí, muito que acontece. Vocês fizeram o curso, nós também fizemos o curso, e eu penso assim, antes eu achava que era um pouco burocrático, hoje eu tenho certeza que é necessário que se faça o curso e o acompanhamento, porque assim, as pessoas, elas querem se preparar para a maternidade ou para a paternidade, independente de estarem num relacionamento homoafetivo ou heteronormativo, mas se cria muita ilusão sobre paternidade e maternidade. Independente de como esse filho chega na nossa vida, né? Como eu já disse, sempre existe essa mudança da rotina e a gente tem que sempre estar preparado, porque é um outro ser humano. Esse ser humano é dotado de personalidade, ele vai construir a própria identidade, então sempre vai ser um desafio, né? E as pessoas muitas vezes, isso que você tocou, foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção no curso, né? Das pessoas que querem a adoção, mas fazem uma experiência de um tempo com a criança e depois querem devolver a criança. Porque não se adaptou, porque não era o que ela esperava. Porque, na verdade, o que acontece? Quem quer ter um filho biológico ou quer adotar, a pessoa tem que entender que não é um mar de flores. Se você quer ter, digamos assim, tranquilidade na sua vida, se você quer viver uma vida legal, onde você pode curtir a vida de uma forma livre, você não tenha filhos. Essa é a opção que você está fazendo e você não pode voltar atrás. E graças a Deus a gente não sente nenhum pingo de arrependimento. Mas é o seguinte,
Não vai ser a coisa mais linda O tempo o todo. tempo todo. Você precisa ser enérgico, você precisa educar, você precisa cobrar. Sofrer. Você se questiona todos os dias se o que você está fazendo é certo ou se é errado. Todos os dias, quando a gente vai deitar, a gente pensa, será que tal atitude que eu tomei foi certa? Será que tal atitude que eu tomei estava errada? A gente faz uma reflexão. E eu acredito que um pai biológico acontece a mesma coisa. Eu acho que ele... Só que a diferença é que ele tem mais tempo para se acostumar com com esse tsunami de informação que vem, que é um filho. A gente não, a gente teve ali, como eu falei, os trigêmeos de idades diferentes, a gente tem que se adaptar a cada um deles. Mas, se a gente trabalha, casado, se ganhava relativamente bem onde a gente trabalhava antes. Então a gente poderia ter uma vida onde a gente pode estar sempre passeando, sempre indo em balada, sempre viajando. E quando você tem o filho, tem a questão financeira, tem a questão de tempo, tem a questão do filho tem que ir para a escola, você tem que levar, tem que buscar, você tem que estudar junto. A refeição. Você tem que dar de comer, tem que lavar roupa, tem que fazer tudo. Porque isso muda tudo, Edu, assim, na verdade, né? Igual, quando éramos só nós dois, então, assim, chegou hoje à noite. Ah, não tô com fome. Você tá com fome? Não. Vamos fazer uma tapioca para comer. Beleza. Com criança não tem essa, cara. Eles têm que jantar todo dia. Não tem boi. Então... E se não tiver feijão, pergunta por que não tem feijão hoje. Porque hoje não vai ter feijão. Então, esse processo é quando você deixa de ser responsável por si, onde você escolhe o que você quer fazer, agora eu não quero isso, eu não vou comer hoje porque eu não estou afim, não vou dormir, vou passar a noite acordado, sei lá, qualquer que seja a sua escolha para a sua vida, ela muda, cara. Porque tudo agora tem que ser em função deles. As nossas escolhas já não são mais pelo que a gente quer, porque é para aquilo que é necessário para eles. E interessante que essa mudança, as pessoas às vezes conversam, amigos perguntam, mas acha que estava pronto? Você fica pronto? Eu não sei, cara, mas o que eu posso dizer é que é uma coisa praticamente instantânea. Quando acontece, muda, e quando você se dá conta, você já está fazendo tudo só pensando neles o tempo todo. Tudo que você pensa o dia inteiro nos seus filhos, como que vai ser, quando você vai chegar em casa, como que você vai conversar, se você vai ter que dar uma bronca, se você vai ter que dar um carinho, se você vai ter que deitar no colo. Então, é assim, cara, é assim que as coisas vão acontecendo o tempo todo. O sorriso dos filhos recompensa tudo isso que vocês estão relatando? Tá. Cara, recompensa, e vou te falar uma coisa. Recarrega, gente. Recarrega. Às vezes pode dar a impressão de falar assim, nossa, mas eles estão falando que é um fardo, é o que é o tempo todo. Não, não é isso. Não é isso. É que a gente não precisa romantizar as coisas para que elas sejam boas. Porque se romantizar também frustra. Frustra, então, uma pessoa pensa assim, não, vou ter meu filho vai ser assim, ela vai lá, por exemplo, na adoção, faz um perfil perfeito, chega a criança perfeita, e a criança não faz aquilo que ela... da maneira como ela pensou. Então ela começa já, mas se a criança não faz isso, não faz aquilo, já começa a se frustrar com uma situação onde a criança, ela tem o seu tempo, ela tem as coisas, ela não é igual a você. E a personalidade. A personalidade, né? E a gente costuma falar que o filho biológico também... Eu tenho 2 irmãos, o fato em 3. Cada um foi criado com o mesmo pai e mesma mãe, e acabou tendo personalidade completamente diferente. Escolhas diferentes, e interpreta os ensinamentos, interpreta os acontecimentos da vida de forma completamente diferente. Enquanto um se coloca como vencedor, às vezes o outro se coloca como vítima, se coloca como coitado, para a mesma lição, para o mesmo acontecimento, para o mesmo tom de voz que você usa, um encara de uma maneira, outro encara de outra. E a gente vai ali contornando para tentar chegar no melhor caminho. Só que a gente gosta de falar da parte da responsabilidade, porque a gente... eu falei até no curso, assim, quando você faz o curso, você está se preparando para adoção, é porque você quer mesmo, entendeu? Porque o filho biológico, você tem sem querer, você tem filho, né? Sem se preparar para isso. Agora, a adoção, o cara tem que estar consciente que é muita batalha, muita luta no dia a dia, pensar em tudo que tem que fazer para tornar eles pessoas boas e pessoas felizes, para se desenvolverem de forma certa.
Então, precisa disso. Agora, como você falou do sorriso, às vezes você está lá no trabalho, injuriado, você quer pegar um pelo pescoço, porque não está dando tudo errado, e você lembra da carinha dando um sorrisinho, você já fica assim, não, eu preciso me acalmar, porque eu tenho que chegar em casa bem, eu tenho que estar bem com eles, eu não posso levar para eles esse sentimento ruim que eu estou aqui, esse problema que eu estou, e esperar aquele abraço, aquele beijo. Graças a Deus, eles são muito carinhosos, eles beijam muito, eles abraçam muito, falam que amam muito, e aí a gente se recarrega, sai tudo aquilo que tem de ruim dentro da gente, fica só o que é bom. Você tá às vezes distraído, de bobeira, tá ocupado fazendo uma coisa, daqui a pouco vem um abraço por trás, assim, um beijo, e eu te amo, pai. Cara, o que você vai falar disso? Não é recarregar, isso é a energia que você precisa para viver, na boa. Assim, é um gás que não tem como eu explicar isso. Quando a gente vive isso, aí a gente entende o valor, cara. Só que eu falo, é excepcional. Tem dia que é difícil, tem dia que você fala, meu Deus do céu, onde que eu amarrei meu jegue? Mas é isso, cara, é isso. Tem dia que os três com dúvidas nas tarefas de casa e você parece que hoje eles não estão afim de fazer e você fica quase maluco. Mas tem dia que as coisas fluem tudo, entendeu? Aí o sabadão vamos assistir um filme, a família, 5 neguinhos junto, deitado no sofá, comendo pipoca, então vamos lá. Vocês não podem deixar os filhos de vocês ouvirem o que eu vou falar. Mas assim, eu sou contra a lição de casa. Como professor, que já trabalhei com criança, como professor, formador no curso de pedagogia, eu acho que a criança, a melhor lição de casa para a criança é poder estar... eu sei que as escolas dão muita lição de casa, muitas vezes, né? Existe uma rotina da lição de casa, mas eu sou muito a favor, inclusive quando eu trabalhei numa escola em que a direção exigia lição de casa, eu propunha umas lições de casa, que inclusive eu fui questionado uma vez por um grupo de pais. Eu falava assim, olha, você vai chegar em casa hoje, você vai contar uma história, né, para os pais, você vai brincar de quebra-cabeça, você vai assistir um desenho junto, você vai conversar, vai contar como é que foi o dia. E isso era anotado, inclusive, como tarefa para os familiares, né, porque essa era a lição de casa. E aí, uma vez questionaram, eu falei assim, não, mas tem lição de casa, mas é uma lição de casa em conjunto. Eu não quero que a criança chegue em casa e vá fazer matemática depois de ter ficado 5, 6, 7, 8 horas, se a escola for de tempo integral, estudando, chegar em casa vai fazer mais lição de casa. Então não deixa eles ouvirem isso, mas assim, eu sou super a favor, inclusive de quando a criança, ela se rebela um pouquinho com essa questão da lição de casa. Não, mas eles não se revelam, né? Aqui em casa não se revelam. Na verdade é a dificuldade. O que acontece? A gente quando iniciou, né, ficar com eles em casa, eles vieram para morar com a gente começou a acompanhar de perto a questão de estudo, e aí a gente entendeu assim, que eles tinham algumas dificuldades, né? E aí a gente precisa estar sempre atuando junto para a gente não tem a expectativa, nossa, eu preciso ter um filho gênio, mas a gente precisa sentir que eles estão evoluindo, que eles estão se encontrando. E se preparando, né? O mundo vai exigir, né? Se encontrar, assim, pai, eu não gosto de matemática, mas ciências eu adoro, entendeu? Então a gente precisa estimular, fazer o estímulo para que eles entendam que eles precisam de alguma forma se interessar por alguma coisa, porque senão vai ficando para trás e mais a defasagem que tinha anterior, né? E a gente precisou batalhar bastante. Mas... porque é um equilíbrio, né? A gente precisa assim, muito entender, ao mesmo tempo que a gente quer, como o Thomas disse, o desenvolvimento e que eles evoluam, não pode forçar. Porque, de maneira geral, precisa se compreender que uma criança que está abrigada, de alguma maneira, em maior ou menor grau, todas têm traumas. Né? Se ela foi para um abrigo, ela já saiu do ambiente familiar biológico, então já houve uma ruptura ali. Então você precisa entender isso. E em muitas crianças isso causa sequelas. Né? Então são sequelas que às vezes é num comportamento rebelde ou às vezes é numa dificuldade de aprendizagem. E aí, nós somos os adultos da relação, né? Nós somos os experientes. Então, é a gente que tem que botar na cabeça de fazer o esforço de compreensão disso e saber
ajudar procurando esse caminho que a gente tem que percorrer. Qual é o lugar que eu tenho que ir agora para tentar, porque eu não posso agravar a sequela, eu tenho que ajudar para que ela seja dirimida, né? Então, é um equilíbrio, cara. A gente é meio que naquela corda, assim. Na corda. Mas o Thomas falou algo muito significativo, né? Às vezes, numa relação heterossexual, a paternidade acontece num momento não planejado. Sim. Já numa relação homoafetiva, na maioria das vezes, existe esse planejamento e a decisão para se tornar pai. Exato. Ou a decisão para se tornar mãe, no caso de duas mulheres. Incomoda vocês? Aí é uma pergunta muito subjetiva, assim, eu vou ter uma delicadeza para colocar, mas acho que para as pessoas que estão acompanhando e são professores, eu acho isso importante. Incomoda a escola não representar as relações homoafetivas como exemplo de família, ou muitas vezes não ver, porque isso em mim incomoda, entende? Eu não me ver representado no discurso do professor ou da escola, né? Porque assim, eu fui criado pela minha mãe, e minha mãe era chamada de mãe solteira. Então, sim, todas as vezes que isso era enunciado na escola, eu quase me escondia embaixo da carteira, porque assim, parecia que eu não tinha família. Entende? Tá incompleto. Parecia que eu não tinha família. Que é diferente, acaba de alguma forma. A minha mãe lidava com isso também, né? Então, se criou um adjetivo pejorativo para nominar a mulher que teve filho fora do casamento, né? E assim, não me ver essas representações no livro didático, né, da mãe solo, da família homoafetiva, de 2 homens, 2 mulheres, isso, a diminuição da imagem do negro nos livros didáticos, né, dos povos nativos, isso me incomoda bastante. Como é que é para vocês lidar com isso? Olha, Edu, é uma situação, como você disse, a gente sabe, ela é sensível, né? Para a gente que está desse lado de cá da história, ele é um ponto sensível, mas tem alguns poréns, né? Eu acho que a sociedade sempre carece de evolução. O ideal é sempre que ela esteja evoluindo. E aí a gente tem que fazer um trabalho de entendimento. É uma pena que a gente não tenha chegado num nível de evolução onde todas as formas de amor sejam aceitas. Primeiro ponto. E respeitadas. Mas eu via, né, comparando eu lá na minha adolescência com o que a gente vivia há algum tempinho atrás aí, uma evolução enorme da sociedade nesse quesito. E por que eu estou te falando isso? Em cima da sua pergunta, quando você falou da escola, de não representar, nos livros, de fato, ainda não tem. Mas, infelizmente, em algumas vezes que tentaram colocar o mínimo disso, a gente sabe como foi rotulado, né? Mas o que eu vejo de maneira geral, e aí eu vou falar pela experiência que a gente tem, eu não posso falar do todo, porque a gente não vive o todo, mas da experiência que a gente tem, são experiências positivas, que estão indo por um caminho positivo. Por exemplo, os nossos meninos, logo no início, todos estudavam em escola pública. E já no primeiro ano que eles estavam com a gente, já na escola pública, a escola que eles estavam já optou no dia, não tinha o Dia das Mães. Nem Dia dos Pais. E nem Dia dos Pais. A escola fazia o Dia da Família. E explicava ainda que tem família que tem 2 pais, 2 mães, que tem só a avó, só o tio, o irmão que cria o mais velho, que cria o mais novo. Que há N tipo de formações de família. Então, só o fato da escola colocar isso, abrir a escola para a comunidade num sábado, fazer uma festa, que é a festa da família, e lá na entrada da escola ter um enorme cartaz com N tipos de família, fotos ou desenhos, de alguma maneira representadas, eu acho que isso conforta. Não é o ideal, talvez ainda não seja o ideal, mas eu acho que é um caminho.
E é de uma maneira tão natural que foi feita, nesse caso, por exemplo, da escola, é tão assim, natural mesmo, porque foi exposto, ninguém foi tomar satisfação, ninguém foi dizer que não vai na festa porque não tem... Todo mundo está representado. Então, por que alguém vai reclamar se todos estão representados, todos estão acolhidos naquele momento? E foi isso que aconteceu. Então, na escola que eles estão hoje é a mesma coisa. A diretora fala claramente no microfone, vai ter o dia da família, porque as famílias são diferentes, a gente precisa pensar num conceito de família onde todos se sintam abrangidos, que todos participam, sempre num sentido de inclusão. Então, nós tivemos muita sorte na questão educacional deles, que a gente sempre foi bem acolhido e respeitado e incluído. Agora, de fato, como você falou, o material em si, aquilo que talvez precise de uma aprovação de quem está mais lá em cima, aí a gente já não vê, né? Nem da questão da orientação sexual, nem da questão racial. Nenhuma questão do indígena, sempre como você falou, né? Sempre colocado de uma maneira. E isso incomoda não só lá na questão de escola, mas na sociedade, no dia a dia. Né? A gente enxerga as coisas, a gente está vendo, e eu costumo falar para pessoas quando eu entro num debate, que assim, quando você faz parte de uma, não vou falar minoria, mas de uma, até porque os negros são maioria no país, mas se você faz parte de uma comunidade que ela é segregada, que excludente de alguma maneira, né? Que ela é excluída de alguma maneira, você talvez não sinta a mesma coisa que o outro sente, mas você sabe o que é fazer parte de uma minoria. E você entende que cada ação pequenininha assim, faz muita diferença para que as pessoas se sintam melhor. A pessoa que ela tem todos os privilégios, ela não vai entender, e ela tem que ter muito trabalho para ter a empatia, se colocar no lugar do outro para entender. Tem que estar muito bem desenvolvido. Mas a gente vê que, infelizmente, a gente está longe e agora está retrocedendo, na verdade. Né? Você sabe que eu trabalhei muitos anos em Mogi das Cruzes, nas escolas públicas do Estado, aí na diretoria de Mogi, e eu também tive o prazer de trabalhar com diretoras de escola extremamente humanas e abertas para essa questão da diversidade, e uma discussão bastante reflexiva a respeito desse processo de inclusão que vai além do livro didático e abrange, de fato, a diversidade, as diferenças, as comunidades que estão aí presentes na cidade. E isso também, eu, inclusive como professor, algumas vezes alguns diretores me chamavam, inclusive, para orientar alguns pais que tinham descoberto que o filho era homossexual, né? E eles pediam, olha, você pode orientar os pais sobre isso, porque você é um professor que pode dialogar e trazer algumas informações sobre... E era sempre com o intuito de fazer com que o pai compreendesse a formação da personalidade, da identidade do filho, né? Porque na maioria das vezes eles vinham acreditando que o filho tinha, né, um desvio de todas as formas, era um desvio de caráter, era um desvio de... E vocês me conhecem de Mogi e sabem que eu, desde os 18 anos, assumi publicamente, né, a minha identidade homossexual, e sempre levantei a bandeira e sempre falei abertamente. E óbvio que em alguns momentos com muito medo, né? Sim, porque a gente passa por isso, né, cara? Imagina, vou fazer 46 anos, isso há 28 anos atrás, então se hoje já é difícil, há 28 anos atrás, em alguns momentos eu sentia muito medo. Mas eu posso dizer que não me arrependo e me orgulho de toda essa trajetória, né? Não me arrependo em momento algum de tudo que eu fiz, que eu falei, que eu lutei e que pus a cara a tapa, assim como vocês estão fazendo isso. Porque numa sociedade heteronormativa, a gente se declarar uma família homoafetiva é colocar também, né, a nossa cara a tapa. Vocês falaram do casamento. E muita gente questiona isso, né? Por que é importante o casamento? Edu, vamos lá.
as pessoas podem falar da convenção do casamento, né? A convenção do casamento é importante. E eu penso muito mais no conceito. Por isso que a gente fala, na verdade, que apesar da gente ter casado oficialmente somente quando o CNJ recomendou em 2013, então quando o CNJ liberou para que os cartórios registrassem, ou fizessem o registro de união civil de homossexuais, então foi quando a gente fez o nosso. Mas era muito mais um desejo de oficializar aquele documento para que ninguém mais contestasse aquilo que a gente tinha. Mas não foi naquele momento que se concretizou. O nosso casamento se concretizou desde o dia que a gente mora juntos. Então, por isso que eu gosto de falar dessa questão da convenção. Existe a convenção, que a sociedade diz do casamento, né? E existe aquilo que você sente. Então, a gente está num casamento há 11 anos. Nós somos casados oficialmente há 7. Né? Mas isso é o que a sociedade vê. Se eu precisar de um documento para provar, ele vai dizer que eu estou há 7. Mas a gente sabe, o nosso coração está junto há 11 anos. Então, não era uma necessidade, não era, não é se render à convenção. Aí era uma coisa de gosto pessoal. E direito também, né? Direito, e aí principalmente indo nesse aspecto. O que esse documento pode me favorecer. Então, quando a gente fala dos direitos iguais para todos, porque muitas vezes a gente já ouviu isso erradamente, as pessoas falando que ou homossexuais, ou negros, ou quaisquer outras minorias, que elas querem privilégio. Não, elas não querem privilégio. Nós não queremos privilégio. Eu só quero os mesmos direitos que todos os outros têm. Então, isso não está errado, isso não é diferente. E a gente sabe que este documento, neste aspecto, ele vai facilitar algumas coisas. Por exemplo, assim, a gente trabalhando em empresas diferentes tinha plano de saúde. Então, assim, eu, graças a Deus, quando eu trabalhava na iniciativa privada, a empresa, ela falou, não, eu vou colocar como dependente no plano de saúde, não tem problema. Vocês têm uma declaração de união estável, né? Tudo a gente fez, né? Porque mudou de trabalho, então mudou o plano, pegou um plano que não cobria tantas coisas e falou, não, precisa de um plano de saúde melhor. A gente foi lá e falou, não, pode, não tem problema algum. Mas tem lugares que às vezes não tem gente que passa por isso. Não. E aí a pessoa não faz força também, fala, não pode, porque tem que estar casado, se a gente tiver casado. Ah, mas o meu colega tem união estável e conseguiu, mas aqui não sei, agora aqui não dá. Então, assim, esse documento que a gente tem perante a sociedade, assim como quando saiu a sentença de adoção deles, para nós sempre foi filho, para nós a gente sempre foi casado, mas a gente tem agora um documento, uma representação para a sociedade. Que legalmente... Legalmente nós somos casados, legalmente eles são nossos filhos, perante a lei. Então isso é uma coisa que saiu a determinação do CNJ e a gente foi logo antes que mudasse, porque a gente não sabia o que ia acontecer, e também visando a questão que na época a gente não sabia como funcionava bem, a questão da adoção, porque a gente falou assim, a gente acreditava, né? Com o documento nós estando casados, né, porque tem lá o registro, tem uma testemunha, tudo certo, talvez isso nos facilite, a gente não tinha visto nada em relação à adoção ainda. Que a gente sabe hoje que não, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde a gente frequenta, no Fórum de Mogi, com as pessoas que nos atenderam, não há diferenciação de solteiro, de casado, de homoafetivo não é levado em consideração, ou de heterossexual, a questão da pessoa que tem interesse em adotar. Porém, a gente queria, porque a gente queria, não, agora eu tenho um documento aqui, ninguém vai me dizer que não, porque se me disser que não, aí eu vou ter que dar um jeito, entendeu? Tá aqui, tá dizendo, eu sou casado, por que eu vou ser diferente? A gente meio que se armou para brigar, não precisou. Mas a gente estava pronto para brigar, se fosse o caso. Que história bonita. Eu quero agradecer esse nosso bate-papo. Eu acredito que algumas coisas, elas podem parecer óbvias para gente que compartilha dessa mesma experiência, né? Mas para muitas pessoas não. Então, assim, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, porque vocês, de uma certa forma, também expuseram a vida de vocês de uma forma muito corajosa, né? Principalmente nesse momento
político que nós estamos vivendo. Ontem eu conversei com a Esse Gervásia. pesadelo que a gente vive. Pesadelo, não é momento, é pesadelo. Esse pesadelo, né, em que as pessoas se autorizam a violências múltiplas. E de todas as formas, né, de violência, né, Edu? De todas as formas, Fabrício, simbólica, né, e física. Quer dizer, é uma coisa assim absurdamente espantosa, né? Mas eu só tenho a agradecer, porque assim, e eu retomo, né? Eu gostaria muito que as pessoas entendessem, família é qualidade de relação. Nem sempre essa questão que foi consagrada como premissa de família, o denominado sangue, o consanguíneo, de fato é uma família. Né? A família é essa qualidade de relação. Eu agradeço muitíssimo. E, assim, que família bonita. Que vocês tenham aí muitos anos para compartilhar desse amor. E que eu possa ver vocês, né, nesse laço de amizade, chorando na formatura dos filhos, chorando no casamento dos filhos, se tornando avós. E eu agradeço. Obrigado mesmo. Edu, a gente que agradece o convite, agradece estar aqui. Essa questão, assim, a gente chega num momento da vida, como você falou, vocês estão aqui se expondo. Honestamente, para mim não é exposição, eu estou falando, assim, é uma coisa que a gente, graças a Deus, não tem nada para esconder. E talvez... Momento de felicidade, momento de coisas boas, não é exposição, a gente está relatando coisas maravilhosas na nossa vida. E a gente não está, em momento algum, tem vergonha disso ou medo disso. E a gente está aqui falando abertamente disso, é uma maneira de mostrar para os nossos filhos que eles têm orgulho, eles têm que ter orgulho da família que eles têm. A gente não tem que se esconder de absolutamente nada. Né? E o maior ensinamento não é no que a gente fala, é no que a gente faz. Né? Então, concordo plenamente. Pode falar. Fala, Thomas. Não, e é por isso que a gente está aqui. Então, vamos falar. Tá tudo bem, cara, porque aqui, graças a Deus, nessa casa aqui, impera o amor, reina o amor, e a gente fica muito feliz com isso. Então, a gente está aqui falando com você abertamente sobre isso aqui. Na internet não tem problema nenhum. A gente ficou muito lisonjeado com o convite de falar. Estou bem feliz de falar mesmo. Se precisar, estamos aí, pode chamar. E eu agradeço também, assim, porque, como você é pré-candidato a vereador aí em São Paulo, né? E a gente tem uma pessoa que queira nos representar, que entende das nossas dificuldades, entende a nossa dor. Como você falou, no momento, no pesadelo que a gente vive hoje, para bater de frente com todos esses fantasmas, com todos esses monstros que tem aí. E a gente precisa, e o que a gente observa às vezes, e que é um recado que eu queria passar, é assim, para a própria comunidade, pensar assim, será que entre nós mesmos não tem uma desunião que acaba prejudicando por uma diferençazinha de pensamento assim, mas se tem uma pessoa que está se colocando lá para nos representar, vamos batalhar por ela, vamos conversar, vamos dialogar, vamos se posicionar, não vamos ter medo de se posicionar, não vamos ter medo de expor nossos anseios, né? A gente precisa aparecer. Porque se a gente não aparecer, vamos sufocar e a gente não vai ter para onde ir mais. Então a gente precisa se unir nessa questão política. A gente não pode simplesmente cada um atirar para um lado e se esconder e fingir que não está acontecendo, porque depois acontece o que está acontecendo hoje e muita gente fingir que não está acontecendo nada e está acontecendo. Então a gente precisa de pessoas assim que tenham coragem, que queiram de fato fazer pelos outros. Ajudar as pessoas, independente do grupo que seja, mas tá lá para ajudar, tá lá para fazer alguma coisa por alguém. Eu agradeço as palavras de vocês, de fato, do fundo do meu coração, porque é uma decisão que eu também pensei muito. Eu não sou do meio político, eu faço política no dia a dia, como todo mundo, nós somos participantes políticos na sociedade. Mas eu tenho uma bandeira, né, que ela foi negligenciada historicamente, que é a bandeira LGBTQIA+, e o da diversidade humana.
porque a gente fala sobre minorias, são minorias na instância de poder, né? O negro ainda não ocupa sua cadeira na instância de poder, então quem decide por ele é sempre o outro. Voltou? Voltou. Opa! Muitas vezes os homossexuais, óbvio, pessoas com relações homossexuais existem muitas, mas eu falei ontem isso com a Gervásia, mas que se assume homossexual na sociedade ainda não são muitos, embora pareça que são, né? Então não são representados nessas instâncias de poder. Os povos nativos, que são denominados historicamente como índios, e o atual ministro da Educação falou que odeia povos indígenas, e ele não sabe o que significa povo, né? Ele não sabe o significado de povo. Quer dizer, povos indígenas que estão espalhados pelo Brasil. Então é um momento muito crítico. Eu tenho consciência do que eu vou enfrentar, inclusive, por levantar essa bandeira abertamente, porque não é fácil, mas a gente está aí para lutar junto, né? E é isso, meus amigos. Eu só tenho... Edu, você está levantando uma bandeira... Desculpa interromper, mas você está levantando uma bandeira porque há necessidade disso, mas não significa que você vai olhar exclusivamente somente para isso. Com certeza. As pessoas, olhar de uma forma humana para as coisas, né? Com certeza. Nada que fica restrito a um nicho, ele vai ser totalmente produtivo, né? Então, com certeza. Você tem que ter o seu olhar direcionado porque há uma carência ali, mas não significa que você tem que esquecer o restante por causa disso. Então, é muito importante. A gente acredita muito nisso, né, cara? Eu fiz na verdade, eu fiz um vídeo de animação e eu quero só compartilhar com vocês essa experiência. Olha que interessante, eu baixei um programa de animação para poder fazer uns vídeos didáticos, né? E não há representação de família homoafetiva para eu poder construir um vídeo, né? Quer dizer, são mais de 100 modelos, mas não tem uma representação homoafetiva de família para eu poder produzir um vídeo. Você vê como está limitado, né? Mas às vezes a pessoa que desenvolveu, não que ela tenha preconceito, mas ela não convive com aquilo ali, ela não sabe, ela nem pensou naquilo. Por isso que precisa ser mostrado, para que a pessoa se importe com isso, fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa que vai ser usado, benefício, mas de todos. E não excluir as pessoas de forma que não tem conhecimento. Então, assim, tem que mostrar, tem que ser mostrado, não pode ser escondido. Não pode, tem que abafar, tá falando muito. Não, fala porque tem que mostrar. Tem que estar todo dia mostrando, a gente tem que aparecer, para que as coisas comecem a gente consiga ter os mesmos direitos, não mais nem menos, que a gente consiga se sentir representado em toda a sociedade, em todos os lugares. Sexualidade não tem nada a ver com caráter, não é uma falha de caráter que precisa ser escondida, né? Então isso tem que ficar bem claro. Não há nenhum problema em eu ser homossexual. Para mim há problema se eu for uma pessoa desonesta, se eu for uma pessoa que prejudica os outros, aí há problema. A minha sexualidade, não. Eu também sou casado, no civil, né? E o casamento religioso nós tivemos uma experiência muito interessante, porque quem celebrou o nosso casamento foi um pastor batista, uma pastora presbiteriana e um babalorixá, um pai de santo da Umbanda e uma Yalalorixá. E foi muito, 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 muito rico receber as bênçãos dentro dessa diversidade. Os convidados, alguns não entenderam muito, mas as pessoas que celebraram o casamento foram pessoas amigas, assim, numa união de fé, e foi muito rico essa experiência. E tá vendo? A diversidade em outros patamares, em todos os aspectos. E a gente falou também sobre a importância do casamento, a questão do direito, né? Mas não é só essa questão do direito, né? O direito também de celebrar esse momento é para todos. Mesmo que eu queira o casamento como um evento social, como um evento religioso, como um evento cível, isso é para todos. É para todos. É aí que a gente fala dos direitos, né? Da igualdade de direitos, sim, né? É isso.
Fabrício e Thomas, muito obrigado, porque senão o Instagram derruba a gente. Derruba a gente. Tá bom? Então tá, estamos à disposição, se precisar, a gente gostou muito. É gostoso falar, aquilo que a gente se sente seguro, que a gente se sente à vontade, né? Então, estamos aí. E no que você precisar do nosso apoio, você já tem, mas se a gente puder ser útil... Quando tiver emoji, avisa. Aviso sim. E eu acompanho, os filhos são lindos, vocês são lindos, parabéns pela família, parabéns pelo amor. Vou mostrar aqui, ó. Lindos. Tá aí, para todo mundo ver. Obrigado, meus amigos. Mandar, só antes de terminar aqui, mandar um abração para todo mundo que esteve, que participou. Eu vi alguns recados passando, gente mandando beijo, gente perguntando das crianças. Eles já estão dormindo, porque eles acordam bem cedo, porque mesmo com a pandemia as aulas voltaram, então eles estão de manhã, tem aula online, então tem que acordar bem cedo, então eles dormem. Então, a hora que foi começar a live, a gente botou eles na cama, então por isso que eles não estão aqui também. Mas um beijo. Não é castigo não, né? Não, é o horário. Não, dormir é castigo agora. mas tem horário para eles seguirem, sabe? Assim, e como acorda bem cedo, porque senão tá estragado no outro dia, não consegue prestar atenção na aula, porque tá com muito sono. Então eles dormem cedo. Tão bem, graças a Deus, cuidando na quarentena. Se cuidem também aí, né? Se cuidem todos. E obrigado, Edu. Tchau. Obrigado, João. Até a nossa próxima. Um grande beijo. Tchau.